Que alegria estar com você aqui pela TV Evangelizar. Estamos ao vivo para todo o Brasil, começando o programa A Vida em Foco. Chega aí no seu canal digital aberto, talvez pelo sinal do satélite, e também estamos pela internet no YouTube TV Evangelizar Oficial. E hoje teremos muita música aqui no nosso programa. Daqui a pouquinho eu vou receber a Jaque Trevisan, está se preparando lá no camarim. Daqui a pouquinho também vamos falar sobre evangelização e receber aqui no nosso estúdio a Silvia, que vem falar do VEM Festival Voz, Evangelização e Música, e falar como ela tem vivido esse tempo pós-festival, como tem sido a experiência dela. Venceu como melhor intérprete no ano passado, 2024, e também já incentivar você a participar este ano com a gente, né? Que as inscrições estão abertas. E também vamos falar sobre trabalho. E você sabia que quando a gente tem amigos no trabalho, é muito melhor. E é por isso que eu te convido a ficar aqui com a gente. Estamos começando o programa A Vida em Foco. E nós abrimos o nosso programa falando sobre caridade, aquela caridade que a gente ama compartilhar com você, porque afinal, juntos nós fizemos esse compromisso de amor que aconteceu durante esse ano. Estamos fazendo toda a distribuição pelo Brasil. Dessa vez vamos compartilhar com você como foi em Itabira, Minas Gerais. Acompanhe comigo. A obra Evangelizar é Preciso, iniciativa do padre Reginaldo Manzotti, realizou mais uma significativa entrega de doações por meio do especial Compromisso de Amor na Diocese de Itabira e Coronel Fabriciano, em Minas Gerais. A ação, que aconteceu no dia 4 de junho, beneficiou a comunidade local com 6 toneladas de alimentos, equivalentes a 600 cestas básicas completas. Nossa gratidão ao padre Reginaldo, nossa gratidão a toda a equipe da Associação Evangelizar é Preciso. Graças à generosidade, graças à partilha de tantas e tantas pessoas, tem sido possível levar adiante esta campanha que anualmente o padre Reginaldo, através da Associação Evangelizar é Preciso, ele realiza. E com grande alegria nós agradecemos o recebimento dessas cestas e sentimos no coração que é uma confirmação de Deus para a nossa missão. Agradecemos a todos que direta e indiretamente também faz parte aqui da missão do Movimento das Santas Chagas, ao nosso pároco, Padre Wellington, e também a TV Evangelizar, que sempre está unido conosco nessa missão tão linda, que tem curado, tem libertado e principalmente convertido a tantos corações. As doações foram entregues no Santuário São Geraldo Magela, que será o responsável pela distribuição dos alimentos às famílias em situação de vulnerabilidade social na região. Evangelizar é preciso, e não somente por palavras. Não se evangeliza somente com palavras, mas se evangeliza com ações, com gestos concretos. E com certeza este alimento aqui para tantas pessoas será um grande presente. Que Jesus possa continuar abençoando essa obra, que ela possa crescer mais e mais. Eu quero agradecer ao Reginaldo Manzotti, da TV Evangelizar, e a toda a sua equipe pelas cestas básicas, na qual foi doadas para Itabira, e com muito carinho e amor nós vamos fazer essa distribuição dessas cestas para as pessoas mais necessitadas. O especial Compromisso de Amor mobilizou fiéis de todo o Brasil para arrecadar recursos e doações que serão revertidos em ações concretas de caridade e apoio a comunidades carentes. A entrega em Itabira e Coronel Fabriciano reforçou o compromisso da obra Evangelizar em levar esperança e dignidade a quem mais precisa. Você que ainda não faz parte da obra Evangelizar, associe-se a esta obra e seja você também um evangelizador com ações e gestos concretos. Deus abençoe. Gratidão, Padre Reginaldo, gratidão, Associação Evangelizar. Evangelizar é preciso evangelizar.
E o meu convite para você é o mesmo do Padre Wellington, que você possa se tornar um associado aqui junto conosco, fazer parte da família Evangelizar e poder levar mais longe essa caridade que começa pela evangelização. E por isso o meu convite para você que ainda não é associado, que entre em contato com a nossa equipe. Você pode ligar, pode mandar uma mensagem e venha, estou te esperando aqui. E quando a gente se torna um associado, sabe o que a gente recebe também em casa? O Jornal do Evangelizador. Esse jornal que traz para a gente, além de o que acontece aqui na obra Evangelizar, o que acontece na igreja, traz o que nós estamos fazendo na Terra Prometida. Isso é algo que muitas pessoas perguntam para nós. Como que estão os projetos, né? O que vocês pensam em fazer? Então, aqui a gente tem uma parte dedicada. Durante todos os meses a gente revela um pouco mais do que está planejado. Então, te convido a fazer parte desta nossa família. Agora, recadinho para você aqui na nossa programação. Você que está em casa, já acorda com a visão embaçada, o olho arde, a luz vem e já começa a dor de cabeça que nada melhora e você sabe que é de tanto forçar a vista, não é mesmo? Se já tem catarata ou glaucoma, sabe que os problemas são ainda maiores. Então você precisa do poderoso Vision X, que é esse aqui do X bem grandão, que te dá um resultado rápido. Basta uma cápsula por dia e você vai sentir o resultado, assim como tantas pessoas que já tomam e vêm aqui contar para você. Tinha dificuldade de ler a Bíblia, ler qualquer coisa que eu pegava para ler. Depois que eu tomei Vision X, eu melhorei bastante, estou com a vista limpinha. Agora eu posso ler bastante. Meu nome é José Aparecido de Souza e eu tinha muita queimança no meu olho, problema no olho, muita lacrimação, queimação. Parece que tem aquele suor quando cai no olho que queima muito. Aí me indicaram o Vision X. E eu comecei a tomar o Vision X. Agora não tenho mais lacrimação, aquela ardência do meu olho sumiu e eu recomendo o Vision X. Para mim foi bom, foi ótimo. Eu recomendo para você também. Eu tinha dado derrame na minha vista, procurei um médico e ele falou que essa vista minha praticamente estava perdida. Para dirigir à noite já estava até com um problema à noite. Aí eu vi a propaganda desse cara aqui, com 15 dias. E eu comecei a sentir a melhora na minha vista. Hoje eu estou enxergando bem, estou dirigindo à noite sem problema. E quando a coisa é muito boa, a gente tem que passar para as outras pessoas. Você está enxergando assim, embaçado, parece que tem fumaça? Então você precisa do poderoso Vision X, que vai ajudar a limpar, clarear, fortalecer a sua visão. Ligando agora nos próximos 5 minutos, você garante 60% de desconto e uma linda medalha de presente. 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. E agora nós vamos falar sobre evangelização, sobre música, sobre história, sobre família. Eu vou receber aqui a nossa vencedora como melhor intérprete no Vem do ano passado, 2024. Parece que foi ontem, né, Silvia? Tudo Passa bem, minha rápido, querida? Né? Tudo bem, e você, Carol? Graças a Deus, que bom. Veio com a família toda hoje dessa vez, né? Esposo, filhos. Olha e aí só o coração bênção. fica mais quentinho, mais feliz. Com certeza, né? Eu tava brincando aqui com a Silvia, ela vem lá do Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, o nome da tua cidade, né? Isso, Três Lagoas. Tem TV Evangelizar lá, canal 18. Então, você que está aí me acompanhando, que é da cidade da Silvia, seja bem-vindo aqui à TV Evangelizar. E a gente estava brincando, né? Falei assim, teve que comprar blusa para vir para cá com esse frio? Ela falou sim. Ai, tive, gente. Não teve Normal. como correr. Curitiba não é para os fracos. Não é para os fracos? Minha querida, que isso. Bom, mas eu quero saber como que tem sido desde então, né, como que é sair do Vem, né, esse festival que traz a música católica. Você ganhou como melhor intérprete e, né, são 3 categorias, né, lembrando, então, tem como melhor intérprete, tem a canção vencedora e tem o voto popular, que é a mesma coisa que a gente mantém para esse ano, né, que já são 5 anos de programa. Então me conta, como que tem sido de lá para cá? Eu sei que você veio para cá para gravar um clipe, não é? Isso. Você está aqui por isso, é esse motivo também, não é? Isso. Uma das premiações, né, como melhor intérprete é a bênção de um clipe, né, da música Mãos Chegadas. E eu vim para gravar o clipe. Você gravou já alguma coisa ou não? Você ainda vai começar? Não, a parte de estúdio já fez. Ok, isso. Agora vai ser o que? Imagem? Exatamente, as gravações. Tá nervosa ou não? Um
pouquinho. Um pouquinho. O coração tá Mas é uma bênção, aqui. né? Porque... Sim, foi assim, um presente de Deus. Porque eu não esperava, né? A gente se inscreve pro festival e eu brinco que... Sabe aquele, vamos lá e... Vamos ver como vai ser, o que vai acontecer. E Deus foi meio agiu, assim, foi meio que assim no escuro, de alguma forma, assim. Não sei o que vai acontecer. Foi no desejo de viajar pra Terra Santa. É mesmo? Como assim? Conta mais. Teve um festival lá na capital, em Campo Grande. E aí deu certo, né? Eu peguei a segunda colocação. Falei, já que é possível... Você já tinha participado de um. Aí eu falei, já que é possível, vai que não vem dar certo, né? E aí eu me lembro que eu entrei na sala do meu esposo, a gente trabalha junto. E aí eu falei assim, amor, eu vou me inscrever para um festival católico, o maior festival católico. Aí ele olhou para mim, sério? Eu falei, sério. E assim, tem uma história toda por trás, né? Eu estava na música secular, né? E aí ele falou, mas você precisa decidir sua vida. O que você quer? Você ele quer te cantar? fez essa pergunta. Ele fez essa pergunta. Você quer cantar para Deus ou você quer entrar a fundo, né? Na música, né? E eu falei, eu quero viajar pra Terra Santa. O prêmio é Terra Santa, vai que dá certo. Entendi. Foi o teu estímulo, foi esse. Que legal. O estímulo foi. Que legal. E aí, quando eu cheguei aqui, Deus foi tocando e mostrando que aonde eu estava não era o meu lugar. E que o plano dele pra minha vida, pra minha casa e pra toda a minha família era muito maior do que eu estava almejando e correndo atrás. Acredito. O chamado é muito mais forte. E eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. E como que foi, por exemplo, esse chamado que você fala? Até me emociono, porque eu sei que é verdade isso que você está falando. Deus, ele tem os seus caminhos, né? Às vezes ele nos pega pelo nosso ponto fraco, né? Ali você foi talvez esse sonho. Não que a gente não possa sonhar, mas assim... Foi um sonho que ele tem algo muito maior para você, né? Eu estou saindo em missões, né? Eu também tô. A gente fica emocionado, não tem como, né? E eu falo que eu não vim pela dor. Jesus me trouxe de volta pelo amor, mas precisando me curar, porque ele me pegou pela minha vaidade, que até então era o meu canto. Olha só. E o que você tem sentido, assim? Você falou que tem uma história, né, de transformação. Começou ali, parou, continua. O que Deus tem feito na tua vida desde então? Deus é bom o tempo todo. E a restauração, ela foi completa. Não só em mim, mas em toda a minha família. Porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A tola joga tudo ao vento. E eu levava toda a minha família comigo. Não que o que eu estivesse fazendo, Carol, fosse errado. Não, porque era ambiente familiar também. Como eu canto em casamentos, automaticamente eu já fechava a festa. E ali a banda dava sua continuidade. Mas eu estava em shows com prefeitura, né? Então eu já via que era um ambiente que não era tão próprio para estarmos ali. E todos me acompanhavam. Meu filho me ajudando com filmagens, meu esposo é músico, então ele me assessorava. Só a minha filha, que um evento ou outro eu levava. Mas depois do Vem, o chamado não foi só meu. Ele começou até mesmo primeiro no coração do meu esposo. Porque quando eu saísse daqui de Curitiba, no domingo, que foi a final, na segunda eu tinha que estar em Goiânia gravando um clipe de uma música secular que já estava pronta para soltar como divulgação para essa carreira na música secular. E meu marido falava para mim no hotel, ele falava assim, nega, eu tô sentindo no meu coração que nós não vamos para Goiânia. Nossa. Então assim, a obra não foi somente em mim, foi completa. E no amor, não na dor. Nossa. Então eu louvo a Deus todo dia pela minha volta, não no momento dolorido, mas no momento de muita alegria. E quando eu estava aqui, para mim já não fazia diferença. Não era Terra Santa mais, não era Terra Santa, não era Fortaleza, Evangelizar é Preciso. Que você esteve lá também, né? Lá. Não, era além. O fato de eu estar aqui, me reconectar com Deus, foi além, é fantástico. E a confissão faziam anos que eu não confessava. Né? E aí eu me confessei antes de vir para cá, em Três Lagoas, né? Eu me lembro que eu cantei no casamento no sábado, no domingo eu já vinha para cá. E aí eu pedi pro sacerdote, falei, Padre Fábio, o senhor me atende depois? Porque eu falei, não é digno de eu estar num festival católico e nem sequer viver os sacramentos, né? A confissão. E aí ele, não, Silvinha, assim que acabar o casamento a gente... Então Deus foi fazendo a obra de uma forma bem natural, nada forçado, ele foi
colocando a mão. E você é aberta, né? O que é muito importante, porque Deus, eu acredito que Deus, ele sempre chama primeiro pelo amor. Só que a gente às vezes não vê isso, não entende, não aceita, né? E daí ele não desiste, e se for preciso, pelo caminho da dor também, né? Mas que bom que você veio. E obrigado por compartilhar isso aqui com a gente, né? Mesmo que a gente tá quase borrando a maquiagem aqui. Minha querida, e então valeu a pena. Valeu demais, não me arrependo das decisões. E no domingo à noite, mesmo eu dei, aqui ainda em Fortaleza, comentamos no hotel. Aqui em Curitiba e em Fortaleza. Aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba, perdão. A gente chegando no final do verão, eu falei pro meu esposo, eu não quero mais. E ele falou pra mim, eu tô contigo. Eu falei, o nosso chamado como família é a música católica. E aonde ele levar, a gente vai. Amém. E assim tá acontecendo. Tá vendo? Nada forçado, nada... Não, Deus vai colocando a mão Parece guiando. que flui tudo, né? Exatamente. Da água viva, né? Exatamente. Flui mesmo. E me conta como que foi lá em Fortaleza, então. Porque daí ele também te levou pra Fortaleza. Sim, grandes emoções. É maravilhoso, né? Estar lá. Sim. Você vê assim, quanto que Deus, ele age nos detalhes, né? No carinho, né? Porque eu nunca imaginar, como que um ano, uma mudança 360 assim na vida... E eu nunca tinha tido aquela oportunidade de estar num palco, né, assim, tão grande, né? E diante de tantas pessoas e da maneira que teria que ser, né? Cantando pra ele, por ele e tentando alcançar os corações. Porque eu falo que a música ela é uma flecha, né? É verdade. Você tem que ir aí vivendo, sabe? Procurando no dia a dia, viver de fato a palavra, o que me é pedido, né? Porque não basta sair da boca. Porque o coração ele fala aquilo que tá cheio, né? Sim. Então a gente tem que viver. E lá foi também uma experiência assim única, marcada aqui na minha vida. E também tive a oportunidade do meu esposo estar comigo, então eu costumo falar, é sempre em família. Quando as crianças não estão, estamos nós dois. Sim. Nossa, que bênção. E hoje estão todos aqui, né? Estão todos aqui. Que alegria. Vieram Nossa, que bênção. Então, Silvia, já que você tem propriedade, como quem participou, como quem viveu todas essas bênçãos por uma decisão lá atrás, convide as pessoas também a participar, né? Esse ano nós fazemos 5 anos de programa. Então, é um ano especial, tema livre, quer dizer, facilita um pouco, não é? Exatamente. Faz o convite, então. Quero convidar você, meu amigo, que está aí na luta, faça a sua inscrição, vale muito a pena. Que não seja como eu, né? Por interesse. E se for também, que Deus opere no seu coração, porque vai muito além. Quando Deus nos escolhe, nos chama, Ele planta semente ali, e não tem como correr, então vale muito a pena. Faça a sua canção, mande para o pessoal, uma equipe muito compromissada, algo muito sério. A gente é recebido com tanto carinho, com tanto amor por toda a TV Evangelizar. E é bênção de Deus, é graça de Deus. Amém, minha querida. Então as inscrições estão abertas até o dia 28 de julho. Vemfestival.com.br. Silvia, minha querida, você vai cantar, né? Estamos aqui com o Jonathan. Jonathan, bem-vindo, viu? Sempre que Jonathan está perto, a gente finaliza o bloco de uma maneira especial, né? Então eu vou agradecer você por ter vindo. Deus abençoe a gravação do seu clipe, a sua missão e por onde Deus te mandar, né? E o que Ele tem para você e para sua família, que está no coração dele. Amém. E conte conosco como obra Evangelizar sempre. Amém. Você vai cantar Mãos Chagadas, não é? Fica à vontade se quiser ficar em pé, enfim, você está em casa. Agradeço você, Carol, toda a equipe, toda a produção. Deus abençoe. Jonathan, um grande parceiro na música. Deus abençoe. E vamos cantar. Que Jesus das Santas Chagas possa tocar o seu coração e curar todas as suas feridas. Jesus, aqui diante de ti, sentindo teu calor a me envolver, eu abro as portas do meu coração, porque eu quero ser tocada pelas suas mãos chagadas. Jesus, que cada gota do teu sangue
coração e tirando a solidão. Toque em minha vida, nas feridas escondidas, curando meu ser, libertando meu viver. Inunda-me, Senhor, liberta-me, Senhor, cura-me, Senhor, com todo o seu amor. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. De volta com o programa Vida em Foco, cheio de emoção hoje, não é? Emoção que a gente vai viver também no Rio de Janeiro, em Cidade Maravilhosa, vai receber o primeiro Evangelizar é Preciso. Padre Reginaldo estará aí com os braços abertos, igual o Cristo Redentor, né? Que recebe o Brasil inteiro, vai receber o Rio de Janeiro, vai receber a obra Evangelizar. Então eu peço para você fazer a sua inscrição. Já sabe que é grátis, mas a gente precisa controlar o número de acessos ali no Maracanãzinho, que onde vai ser esse primeiro Evangelizar é Preciso. Então já chame a sua família, se programe, será no dia 26 de julho. Tem tempo, né? Mas não vai deixar a sua inscrição para a última hora, que depois pode não ter vaga. Então, por favor, já acesse aí, ó, esse código QR Code está aparecendo aí, ou lá pelo nosso site você também consegue fazer a sua inscrição. Então, Rio de Janeiro, Cidade Maravilhosa, estamos chegando como obra Evangelizar. Agora, recado do Johnny para você. Acompanhe. Com aquele colchão que já passou da hora, já está há 2, 3 anos, 5 anos, você percebe que já não tem aquela estrutura mais para acomodar seu ombro, seu quadril, você acorda com aquela dor na lombar, aquela dor na cervical, já está com algo te incomodando, ou você sofre mesmo já com algum problema mais crônico na sua coluna e busca um tratamento. A Nippon Prime trabalha em parceria com vários fisioterapeutas que indicam, inclusive, o colchão Nippon Prime para auxiliar nos tratamentos. Então, você que vem sofrendo há muito tempo, quer fazer realmente a diferença na sua vida para acordar renovado todas as manhãs, corre para o telefone, liga a partir de agora, 0800 089 8989. E por que o colchão da Nippon Prime vai fazer a diferença na sua vida? Muito simples, são 18 tecnologias nesse colchão que vai auxiliar todos os dias na sua qualidade de vida. Então, por exemplo, você vai deitar para dormir, vai ligar a vibromassagem, aquela massagem relaxante, terapêutica, vai estar vibrando e vai estar ajudando a melhorar o fluxo sanguíneo, fazer o relaxamento de nervos, músculos, aliviar as dores. É uma massagem extremamente relaxante. Tem também a terapia magnética, o infravermelho longo, que vai estar auxiliando ali na parte circulatória, no relaxamento, no alívio de dores. A correção postural, a estrutura do colchão Nippon Prime é firme para acomodar o ombro e quadril, mas não é um colchão duro, é um colchão semi-ortopédico que vai moldar o ombro e o quadril. Além de tudo, gente, 10 anos de garantia nessa estrutura. Então, corre para o telefone, aproveita, 0800 089 8989. Você pode adquirir diretamente em nosso showroom, vai agendar um horário ali pelo 0800 ou na sua residência, como você preferir. Corre para o telefone, liga já aqui, olha, para as 30 primeiras pessoas que ligarem a partir de agora, falarem que acompanharam aqui no Evangelizar, vai levar Base Box baú de brinde, como você está vendo aí na sua tela, e 2 travesseiros magnéticos. Tem condição para você aposentado, pensionista, e parcelamento e pagamento à vista tem desconto também. 0800 089 8989. Falar sobre o ambiente de trabalho, a produtividade. E existe aqui um dado muito interessante de quem trabalha com amigos tem um engajamento de até 7 vezes maior. Olha que interessante, não é? Então vamos entender um pouco disso, né? Faz bem, então, trabalhar com amigos? Será que entra família nisso ou não? Alexandre, seja muito bem-vindo. Estou aqui com Alexandre Weiler, que é consultor de carreira da ESIC Internacional. Tudo bem com você? Tudo bem, Carol. Prazer enorme de retornar aqui a Evangelizar. Eu que agradeço, meu querido.
Então, vamos entender um pouco desse ambiente de trabalho. Isso é base de pesquisa já? Tem a ver com, por exemplo, aquela felicidade no trabalho que se estuda, né? Essa produtividade, engajamento, enfim. Fala um pouco pra gente. Olha, isso se conecta com uma tendência mundial, né? Que é começar a avaliar justamente os países não apenas pelo seu PIB, né? Por aquilo que se produz, mas também pelo índice de felicidade que existe no coração, na mente e na alma dessa população. Alguns países já adotam isso como referência. Não são todos, mas é uma tendência incipiente que tem por aí. E aí, curiosamente, quando a gente começa a olhar para as empresas, começa a olhar para as famílias, a gente começa a perceber que pessoas felizes produzem mais. E pessoas que têm justamente amigos, que têm bons relacionamentos verdadeiros, duradouros e aqueles que realmente têm essência, elas tendem a ser mais felizes. E isso gera uma produtividade maior. Entendi. Então isso vale para o trabalho, porque é possível formar amizades no trabalho, né? Amizades que se formam ali naquele ambiente mesmo. Não só é possível, como se deve fazer isso. Infelizmente, alguns gestores, eles, ao invés de promover a cooperação, eles preferem promover a competição. Porque eles acreditam que no curto prazo, essa situação onde você faz as pessoas competirem umas com as outras, faz com que você tenha melhores resultados. Isso até no curto prazo pode até ser verdadeiro, porque um tenta passar por cima do outro, tenta usar subterfúgios, tenta dar aqueles passos além. Porém, a médio e longo prazo, infelizmente, a saúde física, psicológica, mental, emocional paga o preço e, infelizmente, a saúde do clima laboral paga o preço também. Porque as pessoas, quando competem, elas não cooperam. E quando elas não cooperam, infelizmente, ao invés de somar, elas dividem. E quando elas dividem, infelizmente, no médio prazo, a equipe se esfacela e, infelizmente, aquele desejo de dar esse passo além de forma sustentável, ele deixa de existir. Entendi. Quando a gente fala da questão desse trabalho, então, pode ser bem visto por uma parte das pessoas e pode ser, talvez, um motivo de preocupação por outro lado, né? Consigo entender os dois. Sim. Mas quando a gente fala nessa amizade, a gente está falando de uma amizade que é fora do trabalho, por exemplo, eu estou falando de relacionamento mesmo, de um laço, de uma conexão, ou é mais, por exemplo, uma amizade que é social, né? Aquela coisa de... Enfim, de se tratar bem, de até sair a almoçar junto, mas não existe um laço. Essa conexão mais profunda faz diferença ou não? Ambas são benéficas, né? Ambas são benéficas a curto e médio prazo. E claro que esse relacionamento ele não pode se exasperar, por exemplo, para formar grupos, para formar as famosas panelinhas, né? Porque daí você sai de um 8 para um 80, né? Aquela velha história do Aristóteles, né? O segredo da vida é a virtude é o equilíbrio, né? Um peca pelo excesso, outro peca pela falta. E aí justamente essa amizade, esse relacionamento um pouco mais superficial, ou um pouco mais profundo, contanto que seja verdadeiro, ele é benéfico. Né? Claro que, né, se eu levo isso para o meu ambiente familiar também, eu tenho uma profundidade maior, eu tenho um conhecimento maior da outra pessoa, eu consigo apoiá-la muito mais nos momentos difíceis e compreender muito mais as situações pelas quais ela está passando. Mas até mesmo aquela amizade social, aquela amizade cordial, né? Que ela não precisa necessariamente ser extremamente superficial, apenas nas camadas mais superiores, né? Mas essa amizade, ela também é benéfica. Também é benéfica. Justamente porque ela contamina, né, de uma forma positiva este ambiente. Porque esse bem-estar, né, ele faz as pessoas quererem fazer parte deste processo. Entendi. E isso gera, sim, benefícios muito importantes para dentro do ambiente de trabalho. Então, geraria uma abertura maior para colaborar. É mais essa intenção, essa abertura em colaborar que faz com que a própria criatividade, o próprio resultado, que imagino que o resultado é o que a empresa olha também, não é? Com certeza. Porque os exemplos positivos, eles arrastam, né? De uma maneira ou de outra. E se nós paramos para pensar, boa parte das empresas, elas têm um ambiente, às vezes, até um pouco tóxico ou doentio. E isso, de uma maneira ou de outra, ele adoece um pouco as pessoas, o ambiente. E isso faz com que as pessoas, ainda que tenham atingido resultados positivos de curto prazo, não passando por esse caminho, que elas passam a se fazer aquela pergunta: vale a pena? Né? Em algum momento vai fazer essa pergunta. Isso, a pessoa se faz essa pergunta: vale a pena eu ter conseguido esse resultado? Vale a pena eu ter conseguido essa promoção? Vale a pena eu ter conseguido esse bônus, esse salário superior? Quando, na verdade, eu estou num ambiente tóxico. Quando, na verdade, algo está prejudicando aquilo que é a minha essência,
mais cedo ou mais tarde, essa pergunta ela surge, né? Algumas pessoas fazem questão de não respondê-la, né? Sim, e de continuar por esse caminho, quieto, né? Isso, exatamente. Deixa quieto, segue o caminho que já está, até porque às vezes nem sabem como fazer diferente. Sim. Tiveram um histórico bastante complexo, ou de vida familiar, ou de ambientes laborais que realmente eram tóxicos, mais uma vez, vamos colocar dessa maneira. Mas quando eles se deparam com esta realidade, né, o catolicismo e o cristianismo, ele passa por isso. Ele emana justamente esse exemplo positivo e as pessoas querem fazer parte disso. Querendo ou não, dentro do ambiente de trabalho, não é diferente. Sim, entendi. E hoje já temos pesquisas que mostrem empresas que estão pendendo para esse lado, que estão aderindo, porque eu creio que aqueles, não sei se já é minoria, que resistem a essa ideia e têm os seus motivos para isso, talvez precisem um pouco também entender isso na prática, né? Esse resultado na prática. Já existe pesquisa? Isso, com certeza. Na verdade, é importante dizermos isso, né? O ambiente das empresas, ele não ficou bonzinho do dia para a noite, né? Muito pelo contrário. Infelizmente, a maioria das empresas ainda tem um ambiente tóxico. A maioria das empresas ainda tem um ambiente extremamente competitivo, né? Isso é uma tendência, que uma pesquisa está mostrando para a gente que realmente funciona e funciona melhor. Então, para as pessoas que estão nos assistindo, fica como recomendação, né? É um exemplo positivo que está aí. Quem quiser ouvir, ouça. Quem quiser adotar, ouça. Mas a minha recomendação pessoal, como consultor de carreira e como consultor de negócios, é de que realmente a médio e longo prazo vale muito mais a pena. E a gente tem que considerar também a mudança de gerações, né? Sim. Porque a geração atual e as futuras, elas buscam mais esse bem-estar, não é, de alguma forma, porque também é até lógico se a gente for pensar, né? Quantas horas a gente passa trabalhando, quando você colabora, flui mais, enfim, tem esses benefícios, né? Carol, é genial você colocar isso, né? Justamente porque pela primeira vez na história da humanidade, né, temos 5 gerações que convivem dentro do ambiente de trabalho, né? 5? 5, né? Baby Boomers, X, Y, Z e agora os alfas já estão entrando como menores aprendizes. E justamente essas novas gerações, alfa, Z e os últimos mais recentes aí, vindos a camada mais jovem da geração Y, ela tem às vezes uma dificuldade de engajamento e de entender a estrutura hierárquica, entender justamente essa questão institucional mais hard, que as gerações mais antigas tinham isso como algo pacífico, como algo já dado, né? E essas novas gerações, elas precisam justamente ter um ambiente mais adequado. Por quê? Porque elas não trabalham muito com longevidade, não. Elas pedem demissão por qualquer R$5 ou por qualquer situação que elas não gostaram muito. Porque normalmente elas têm um ambiente acolhedor, já tem um suporte maior do que as gerações anteriores tinham. E aí justamente para que a empresa ela não tenha esse custo alto por turnover, ou seja, por troca constante, ela precisa criar essa situação. Até porque essas novas gerações, elas colocam par a par planos de saúde emocional, mental e psicológica justamente no mesmo nível de salário. E aí quando você gera este ambiente, você evita justamente essa perda. Né? Menos competitivo. E esse pessoal se sente mais acolhido. Existem empresas que tentam evitar contratar essas gerações mais jovens. Mas até quando? Não tem como. Exatamente. Estão contratando aí os 60 a mais e os X. Mas isso tem prazo de validade também. Uma hora existe uma pressão também, né? Nesse sentido que eu quis dizer. Muito obrigada, meu querido, por vir aqui. Seja sempre bem-vindo, viu? Sempre uma honra voltar aqui na TV Obrigada a você. Agora vamos falar sobre glicotrate. Acompanhe comigo. Inchaços, formigamentos, dor em agulhada, em queimação, boca seca, aquela vontade frequente de ir ao banheiro. Você sofre com diabetes? Você precisa conhecer Glicotrate. Ligue agora, 0800 555 5123. Diabetes não controlada é muito perigosa e pode trazer consequências irreversíveis ao seu organismo. E aí, quanto que vale a sua vida, hein? O excesso de açúcar no sangue lesa órgãos e principalmente as artérias. Segundo o Ministério da Saúde, uma pessoa com diabetes triplica as chances de problemas cardíacos. O que você precisa é baixar o açúcar no sangue e muitas vezes não consegue, mesmo tomando os medicamentos certinhos, não é verdade?
Glicotrate é a cápsula inimiga do açúcar. Faz o seu pâncreas trabalhar para diminuir a glicose. Diminui os sintomas terríveis que a diabetes causa. Aquele cansaço, a sonolência, a falta de energia, o aumento dos processos inflamatórios. Tudo isso diminui quando você usa diariamente o seu aliado no combate à diabetes. Glicotrate é orgânico, não tem contraindicações. E os depoimentos dos nossos clientes satisfeitos comprovam reduções efetivas. Baixam de 300 para menos de 100 a glicemia. Conseguem sarar feridas que não cicatrizam por causa da doença. Use e sinta a diferença na sua qualidade de vida. E olha mais, hein? Ligando agora, você vai ganhar um pote para 4 meses de tratamento. São 120 cápsulas de presente, mas a promoção só vale para os 5 minutos, hein? Para os próximos 5 minutos. 0800 555 5123. Ligue e ganhe 120 cápsulas do Glicotrate. Peça direto do laboratório e garanta um super desconto no seu kit parcelado e sem juros. 0800 555 5123. E está chegando o Arraiá do Seu Vigário, que vai acontecer no dia 4 de julho, então já anote na sua agenda. Vai ser um momento de evangelização, de oração, de alegria, de música aqui na TV Evangelizar para todo o Brasil. Então, a partir das 19 horas, dia 4 de julho, Arraiá do Seu Vigário. Agora a gente vai fazer um breve intervalo. Na volta eu vou receber a Jaque Trevisan, cantora, missionária e que leva a Deus por onde ela passa com a música. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse trabalho que ela vem desenvolvendo no Brasil inteiro. Então volte aqui comigo. Saímos com imagens de Campos Belos, no Ceará, que me acompanha pelo site tvevangelizar.com.br. Campos Belos surgiu em volta da Capela de Nossa Senhora da Conceição. Já eu volto. De volta com o programa A Vida em Foco, ao vivo para todo o Brasil. E eu volto falando da nova parceria do programa A Vida em Foco TV Evangelizar com essa empresa de consultoria que está aqui, ó, me deixando mais elegante, né? Os meninos estavam falando que eu fiquei bem de vermelho, né? Não sei. Depois eu vou perguntar pra Jaque que ela tá aqui, ela vai me dar a opinião dela. Mas olha só, aqui hoje eu quero mostrar pra você esse vestido. Eu tive uma versão essa semana. Coloca ali pra mim, produção, aqui, ó. Essa semana a gente teve uma versão desse vestido no cinza, que eu amei, né? Agora gostei do vermelho também. Então, olha só. Aqui, ó, puseram até minha foto, gente, que chique isso. Esse aqui foi o cinza, né? Esse aqui o vermelho. Olha aqui, ó, Tonizinho, olha aqui, ó. Olha aqui, ó, tá vendo? Esse é o vermelho. Eu gostei desse porque esse aqui, ele é um pouquinho mais, assim... um pouquinho mais solto. Eu gosto de coisa mais solta. Eu gosto, entendeu? Mas eu gostei também do tom inteiro vermelho, que também gosto. Como dizem, eu caí na tinta, né? Sei lá se é assim que fala. Mas eles têm uma consultoria que é online, que eu achei muito legal e que você pode também fazer do Brasil inteiro, entendeu? Porque faz diferença as dicas, né? Do que você combina. Você pega uma peça básica que você tem aí já no seu guarda-roupa e você dá totalmente uma outra cara para uma mesma roupa. Então, eu vou convidar você a vir aqui no site da Marelo, com 2 As, 2 Ls, olha aqui, ó, com o jeito que escreve, Marelo. E aqui eles têm no cantinho esse WhatsApp para você já fazer a sua pergunta sobre consultoria online. Combinado? Fala que você viu aqui na TV Evangelizar, que você viu a Carol usando. Se quiser mencionar alguma das peças que eu usei aqui, eles vão saber te orientar e te ajudar. Combinado? Então agora vamos para recado de saúde para você. Vamos falar sobre magnésio. Acompanhe comigo. Olha só, gente, cuidar da saúde é fundamental, né? Até porque você lida com tudo durante o dia a dia, cuida de todo mundo, dos netos, dos filhos, ajuda a lidar com o restante da família. Então, cuidar da sua saúde é fundamental, principalmente a senhora, que tem dificuldade para fazer suas atividades, teve dificuldade para levantar cedo hoje, né? Sente aquelas dores no seu corpo. Eu quero te ajudar hoje a ter melhora dessas dores aí, principalmente essas dores nas juntas que limitam os movimentos, impedem a senhora de se movimentar livremente, de fazer as atividades dentro de casa.
Perder a liberdade dentro da própria casa é muito frustrante, é triste. E eu quero ajudar a senhora hoje com magnésio quelato. Magnésio quelato é esse aliado que vai te ajudar a ter o alívio das dores, melhorar a mobilidade, ajuda também no equilíbrio hormonal, repõe também as moléculas de vitamina B, porque ele também é biciclinato. Ajuda você a compor muito melhor vitaminas, nutrientes, porque é um excelente fixador. Faz o seguinte, pega o telefone, liga no 0800 591 8773 e pede agora o magnésio quelato. Mas, corre, pede agora para garantir o magnésio hoje com 60% de desconto e garantir 2 presentes. Além de não pagar a ligação, não paga o frete também e ganha o nosso seca-barriga e um excelente massageador elétrico. Isso aqui é para aquelas dores musculares, dores tensionais e para ajudar você a ter mais mobilidade dentro de casa. 0800 591 8773 é o telefone do magnésio quelato e, faço no carnezinho lá pro final de junho, não vai pagar nada agora. 0800 591 8773. E olha, daqui a pouquinho eu vou conversar com a Jaque Trevisan, ela já está aqui no nosso estúdio. Nós vamos falar sobre missão, sobre esse trabalho maravilhoso que ela tem feito. Mas já que a gente vai entrar nessa área de evangelização, quero te levar até Natal para ver como foi a abertura do primeiro sínodo arquidiocesano que foi realizado ali na região. Acompanhe comigo. O primeiro sínodo da Arquidiocese de Natal foi aberto oficialmente na Catedral Metropolitana, com uma programação que constou de momento oracional conduzido pelo padre Antônio Nunes, missa presidida pelo arcebispo Dom João Santos Cardoso e vigília de Pentecostes organizada pela Renovação Carismática e pelas novas comunidades. O Sínodo Arquidiocesano é um momento de Deus porque, movidos pelo Espírito Santo, como igreja, nos colocamos em atitude de escuta para entender e compreender aquilo que Deus quer de cada um de nós, principalmente enquanto igreja particular, enquanto Arquidiocese de Natal. Convocado pelo arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso, o sínodo será um processo de escuta junto às pessoas em âmbito interno, como também em outras instâncias da sociedade. Queremos também ouvir a todos, e sobretudo aqueles que não vêm ou não participam, que não estão envolvidos nos nossos movimentos eclesiásticos, que estão nos bancos das nossas igrejas. De forma que assim fazemos a autoavaliação e a nossa autoavaliação permite também confrontar com aquilo que a sociedade, como a sociedade nos vê, como aqueles que estão fora nos veem. O processo do primeiro sínodo arquidiocesano de Natal, que vai se estender por 1 ano e 6 meses, será composto de várias etapas. A primeira delas será a fase da escuta, que se estenderá de 9 de junho a 31 de agosto deste ano, nas 122 paróquias e áreas pastorais que compõem o território da Arquidiocese, distribuídas em 88 municípios. É compreender o que a gente vive diariamente, porque muitas vezes a gente que está lá acompanhando as comunidades, os jovens, a igreja como um todo, não vê o que a população na cidade observa, né? Então é importante essa consulta para a gente poder também planejar o nosso futuro enquanto igreja. O resultado final do sínodo será a atualização do Diretório Arquidiocesano, que está em vigência desde 2015, com orientações litúrgicas, sacramentais, pastorais e administrativas. Olha, falando em igreja, nós teremos transmissão amanhã da missa, diretamente da Suíça, com o padre Reginaldo Manzotti. Ele vai estar na cidade de Lucerna e você acompanha amanhã, dia 12, às 14 horas, aqui na programação da TV Evangelizar. E agora eu estou aqui, sentada com a Jaque Trevisan. Seja muito bem-vinda, minha querida. Tudo bem com você? Obrigada, graças a Deus, tudo bem. Que bom, que bom. Veio com a sua alegria, com a alegria que você também se contagia do Nordeste, que você faz muita missão por lá, não é? É verdade, cara. Olha, o meu ministério ele é muito voltado ao louvor, que é a gente tirar o olhar dos nossos problemas, do caos que está ao redor e a gente confiar. E já louvar por antecipação, sabe? Falar, Senhor, tá nas tuas mãos. Nós já te louvamos e profetizamos a vitória. Sim. Por isso que eu vim também divulgar essa música nova que se chama Só Vitória. Só Vitória, que alegria. É porque a gente tem que ter essa fé, né? Eu sei que a gente enfrenta problemas, né? E o louvor não é
Não é ficar cego ao que nos está acontecendo, mas é crer nessa vitória, né? Exato. Lidar com a fé é exatamente tocar o que nós não estamos vendo. Sim. Mas o Senhor deu a vida exatamente para um céu que nós vamos. A vitória é certa, né? Somos mais que vencedores. Sim. Nós temos que nos apegar, tomar posse, nos apropriar sim. de algo que Ele já nos deu. Sim. Haverá tribulação? Sim, mas o Imaculado Coração triunfará. Nossa Senhora complementa todas essas promessas. Então, por que a gente fica com o choro, com a murmuração, com o pranto, como uma oração de cabeceira? Sim. Tem que ser o louvor, nossa oração. Tem que ser o louvor, com certeza. No banho, no carro, com os filhos, né? Conduzir Sim. os filhos a essa experiência. Minha querida, e você sempre teve esse pensamento, digamos assim, ou você tem uma história de transformação? Como que é um pouco a tua história? Eu entendo que, como eu vim de uma família simples e que tinha muito problema de relacionamento entre meu pai e minha mãe, e eu me lembro que eu já era da igreja, porque minha mãe conduziu até como uma forma de canalizar, né? A gente ali adolescente, ela conduziu a gente para esses caminhos. Eu me lembro que eu me ajoelhava diante do Santíssimo e falava, mas por que a gente sofre tanto? E a minha família não é santa? Por que eu não posso dizer eu e minha casa sirvo ao Senhor? Se na minha casa tem tanta briga, tem tanta desavença, nada dá certo, a gente não cresce. Eu trabalhava com meu pai, né? Ele tinha uma gráfica e tudo era motivo de discórdia, né? E os filhos ficam no meio, eu e meus 2 irmãos, tentando amenizar, mas... E isso durou praticamente toda a nossa vida. Mas foi exatamente nesse processo onde Deus falava para mim, é ali, no fogo, que eu te torno ouro, né? Uma pedra preciosa, provada. Porque se sua vida fosse fácil, simples, você não estaria na minha presença. Olha só. Né? Então, foi debaixo de muita lágrima que eu aprendi a sorrir, né? A tirar o meu semblante de lamentação, né? De falta de fé, num semblante de que, mesmo que a gente seja machucado, que a palavra que confirma isso é, mesmo enfermo, eu digo, eu sou guerreira. Que bonito isso, Jaque. E eu acho que cada um, eu sou só mais uma dentre as... Acho que todo mundo, né? Todo mundo tem as suas dores, seu machucado, seus traumas. Mas nós não podemos ficar nesse lugar da derrota, entende? Porque Ele nos tirou deste lugar. Sim. E nos deu a esperança de uma vida nova. Isso aqui tudo é muito breve, passageiro, é um instante. Daqui a pouco nós louvaremos para toda a eternidade. Sim. Então né? tem que aprender agora a fazer isso, né? Isso, muito o bem nosso lembrado. céu pode começar. Sim. Né? Vamos começar o céu hoje, louvando. Que legal, que legal. Minha querida, e você tem esse projeto de evangelização, tem quanto tempo já? Você é de São Paulo, você falou, né? Sou de São Paulo, eu já desde menina canto na igreja, ali no Ministério Jovem, Ministério de Música, servindo ao altar, né, na missa. Comecei a cantar na missa. E fomos crescendo. Eu já, depois de mais ou menos uns 15 anos que a gente trabalhou ali na diocese, arquidiocese, lancei o primeiro CD. E esse CD já fez 20 anos, que é o CD da música Pó Parar com Pó, que foi o hit de lançamento, de trabalho. E aí de lá pra cá já lancei 3 álbuns, outros singles. Aí houve um tempo também onde fui ter meus filhos. Ali a gente deu uma parada. Exatamente, a gente foi cuidar da principal vocação ali, que é a matrimonial, né? Que é a maternidade, que não tem coerência a gente querer fazer fora se a gente dentro não tiver com tudo muito bem vivido, né? Porque é exatamente a vivência familiar que me dá propriedade para falar o que é renúncia, o que é peleja, porque a gente vive, né? Inclusive, para estar aqui hoje, deixei meus filhos com a mãe, sabe? Aquela logística maluca, e é um bate e volta. Porque a prioridade hoje é o lar, né? Então, quando eu fui ter meus filhos, aí fui um pouco mais devagar nas missões e venho retornando à medida que Deus proporciona, né, a graça de levar também ao mundo inteiro, porque reverbera, né? Tudo que sai de nós, olha, eu quando vi a minha canção ser cantada numa ilha no Marajó, que inclusive eu vou voltar para lá agora, e eu cheguei lá de aviãozinho teco-teco, eu falei, meu Deus, como que pode, de onde eu saí, a minha canção chegar no outro lado do país, né? Meu Deus. E testemunhos que eu já recebi de diversas partes do mundo. Então, é muito tremendo a força interior de uma pessoa que se consagra a Deus. A oração tem poder. Tem, eu com posso certeza. testemunhar. Eu acredito. Minha querida, e você hoje
tem um foco maior em alguma região do Brasil? Você viaja muito para o Nordeste, mas você não se restringe Não, a de forma esse nenhuma. local. As pessoas sabem que meu trabalho é da alegria. Então, festas de padroeiro, carnaval, festividades em geral que a igreja vive. E o ano inteiro tem festa na igreja, né? O povo brasileiro é muito alegre. Sim. Então, especialmente Norte e Nordeste, nossa, a gente vai passar o som, o povo já tá, mais um, calma, não começou o show. É uma festividade a toda a prova. Já no Sul é diferente, uma experiência que você já tem que trabalhar um pouco mais. Vamos louvar, erga os teus braços, mas, de maneira geral, todos os estados acolhem muito bem meu trabalho. Eu já fui para o Brasil todo, né? E hoje continuo fazendo essa missão com música nova, com clipe novo e com outros ideais, né? Voltado à mulher, voltado à maternidade, voltado à musicalidade, porque a musicalidade ela é muito latente em nós. Então, existem muitos projetos que eu sonho, mas tudo dando prioridade a esse tempo, que a minha filhinha tem 2, o meu filhinho tem 8. 2 e 8. 2 e 8. Então, são dependentes. Sim. Né? A gente tem que pensar no lanchinho da escola, no uniforme. Sim, tudo, né? É muito detalhe. E mais a casa, e mais o esposo. Então, tudo isso já é uma grande missão. Sim, com certeza. Então, é o mundo inteiro? Mas a família ali é o meu mundo inteiro. Né? Sim, sim. Não, eu sei como é. Que bom que você faz isso. E bom que você fala isso. Porque, às vezes, a mulher ela tem que parar, né, um pouco, ou diminuir o ritmo, e ela sente que talvez não esteja fazendo certo, sente culpa, e não é bem por aí, né? Eu acredito assim que as nossas escolhas, quando a gente se volta para a família, isso tem um fruto que você vai colher muito valioso, né? É verdade. Quando a gente tem filhos, a gente entende que nada é para nós. Eu não vou no banheiro quando eu quero, eu não compro o que eu quero. Aliás, eu nem penso direito em mim, né? A gente dá tanto. A vida, né? E esse dar é tão próximo à essência divina, sim, que é o dar. E é dar até a vida, que como ele deu. Então, isso é muito nobre, né? O mundo hoje rejeita essa experiência da maternidade, mas é o que mais nos aproxima ao amor essência. Então, não tenha medo de viver esse amor, porque ele é salvífico, ele é santificador, sabe? E a cada dia uma renúncia a mais que vai doer, mas que vai nos tornar mais próximas à vontade, ao propósito que Deus tem para nós, mulheres. Com certeza. Então, falando de Vitória, você tem essa nova música, Só Vitória. Isso aí, olha a camiseta, vim até uniformizada. Cadê? Que bonita. Minha querida, eu vou deixar você fechar o programa, então, com essa música. Então, eu vou agradecer, antes de tudo. Obrigada por ter vindo aqui em Curitiba, passar um pouquinho de frio. Isso. Bem que São Paulo também é frio, né? Muito obrigada, seja sempre bem-vinda. Deus abençoe a sua maternidade, teu casamento, tua missão, né? Como filha de Deus. Agradeço você que esteve aqui com a gente e nós temos novo encontro amanhã aqui na nossa programação às 3h30 da tarde. Então vamos fechar com a Jaque Trevisan, Só Vitória, minha querida. Ô, bênção, vontade, que viu? Coisa boa. Então solta o som aí, gente, porque eu quero profetizar isso na sua vida. Só vitória. Deus nos conquistou, é gratuita, é para todos. Vem viver esta graça. Eu quero cantar para você, lançamento, Só Vitória. Para aquele que crê, é só vitória. É só vitória. Para aquele que crê, é só vitória. É só vitória. Para aquele que crê, é só vitória. É só vitória. Para aquele que crê, é só vitória. Não vamos chorar, vamos sorrir. Já começou, a Trindade divina entre nós está. Caminhamos em sua direção, nossa voz ecoa até o altar. Vivemos pela fé naquele que se entregou. Cristo vive em nós. Então juntos vamos celebrar. Deixar explodir a alegria, deixa explodir a alegria. A vida venceu a morte. Jesus ressuscitou. Se Ele está vivo, para aquele que crê, é só vitória. É só vitória, Carol. Para aquele que crê, é só vitória.
nada de tristeza, nada de angústia, depressão. Para aquele que crê, é só vitória. É só vitória. Para aquele que crê, é só vitória. E nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor. Confiamos nele e esperamos. E não vamos chorar, mas vamos crer em todo momento que ele está conduzindo nosso dia a dia, nosso acordar, nosso dormir, nossos filhos. Então, vamos dizer: ouve-se o canto